quem tem o TDAH, ele possui uma série de desafios e uma série de dificuldades que ele precisa vencer na vida, né. Então, são indivíduos extremamente capazes, né, mas eles têm alguns, eh eh, handicaps que eles precisam trabalhar para que eles consigam se organizar, e muitos vão precisar inclusive de ajuda externa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a atenção, ela é uma função extremamente importante para tudo na nossa vida, né, então ela é a primeira experiência dentro de uma hierarquia cerebral, por exemplo. Então, se eu não estou atento, eu não consigo fazer memória. Então tem muita gente que fala assim: "Ah, eu tenho problema de memória". Não, às vezes não tem nenhum problema de memória, tem um problema atencional. Se eu não estou atento, eu posso correr o risco de vida, né, eu não percebo o meu entorno. Uhum. Então a atenção, ela inclusive para a parte intelectual, ela é uma condição sine qua non. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Não se esqueça de deixar o like, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu tenho o meu treinamento para você aprender a viver de cortes. O que que é isso? Você vai aprender a fazer canais de cortes dentro do YouTube. Exatamente como está acontecendo aqui nesse canal. Isso aqui, por mais que seja um podcast, você está assistindo cortes do nosso podcast principal. Então eu te ensino a fazer isso dentro de um treinamento de aproximadamente 2 horas. Vai aprender a fazer uma renda extra aí para você, ou quem sabe, assim como nós, também viver disso. Então clica no link que tá na descrição e adquira já o seu treinamento. A gente falou de dislexia, mas eu acho que falta um fator aí que tá muito em alta, que é o TDAH, né? Eu queria, assim, tanto saber mais ou menos, assim, porque hoje todo mundo tem TDAH, né? Diversos famosos falando que Virgínia, Zé Felipe fala que tem TDAH, não sabemos se é verdade, né? Supostamente. Tem muito celular, Mas muita exposição. qual que é a dificuldade, né? Tanto na questão de aprendizado, quanto da pessoa que tem TDAH na vida de modo geral. Como que essa pessoa lida com as situações? É diferente de uma pessoa comum? Claro que é diferente, né, mas quais são as diferenças? Entendi. Então vamos lá. Legal a sua pergunta. Quando a gente fala, do TDAH, a gente tem que pensar a primeira coisa assim, né, da questão que existe a atenção, existe a impulsividade e existe a hiperatividade, Uhum. né. Nem sempre uma pessoa que tem TDAH vai ter os 3 componentes. Aham. Então, ela pode ser desatenta, ela pode ser ou só impulsiva ou só hiperativa, ou pode ter a combinação dos 2 fatores. Vixe. Fala o que se como é que é? Se dá o próprio laudo aí, achando que tem tudo, né. Autodiagnóstico. O autodiagnóstico, tem tudo. E eu acho legal você trazer isso, porque assim, hoje a gente tá com uma epidemia, né, de autodiagnóstico. Então a pessoa tem qualquer dificuldade, ela se autodiagnostica e tá tudo bem, né, Uhum. porque aí, eu tenho isso e pronto. E é muito sério, porque, muitos diagnósticos têm sido romantizados, né, e as pessoas de fato que possuem, né, um TDAH, que possuem uma dislexia, que possuem um autismo, que possuem, né, enfim, qualquer, situação, essas pessoas, elas passam por problemas muito doloridos, né, por Uhum. coisas muito reais, por muitos, desafios. Então assim, eu vejo que a gente sempre tem que ter muita cautela, com essa questão desse modismo, né, do autodiagnóstico. Porque se a gente for pensar bem, né, se você for ler, pega lá um DSM hoje, que é um Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Você pegar lá algumas coisas, você ficar lendo, de repente você se identifica com algumas coisas. Uhum. Mas o fato de eu me identificar não significa que eu tenho. Então, para isso que existem profissionais sérios, que têm instrumentos próprios para fazerem a avaliação, né. Então, o TDAH, ele não tem nada de romântico, né, então, quem tem o TDAH, ele
possui uma série de desafios e uma série de dificuldades que ele precisa vencer na vida, né. Então, são indivíduos extremamente capazes, né, mas eles têm alguns, eh eh, handicaps que eles precisam trabalhar para que eles consigam se organizar, e muitos vão precisar inclusive de ajuda externa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a atenção, ela é uma função extremamente importante para tudo na nossa vida, né, então ela é a primeira experiência dentro de uma hierarquia cerebral, por exemplo. Então, se eu não estou atento, eu não consigo fazer memória. Então tem muita gente que fala assim: "Ah, eu tenho problema de memória". Não, às vezes não tem nenhum problema de memória, tem um problema atencional. Se eu não estou atento, eu posso correr o risco de vida, né, eu não percebo o meu entorno. Uhum. Então a atenção, ela inclusive para a parte intelectual, ela é uma condição sine qua non. A hiperatividade, né, ela também traz alguns, prejuízos para o indivíduo. Imagina você não conseguir ficar sentado, Hum. você está num lugar, fica chacoalhando a perna, né, o tempo inteiro. Imagina você não controlar, no caso da impulsividade, eh, a sua necessidade de perguntar e falar toda hora. Hum. Professora", né, ou se meter na conversa do outro. Opinar, né? Exato, sem ser chamado, né. Então são, comportamentos que advêm do TDAH que são bastante complexos, claro, em maior grau ou menor grau. Então, o que que a gente precisa entender? O TDAH, ele pode trazer bastante prejuízos para a aprendizagem do sujeito, pode trazer também bastante prejuízos para a parte social e também pode não, porque a gente tem um monte de TDAH que não tem problema de aprendizagem, Aham. tá. Então, tem um monte de TDAH que fica quietinho na sala, né, ele não vai ter nem a hiperatividade nem a Uhum. impulsividade. Tem casos de TDAH que precisam de medicação, tem casos que não, né, então tudo vai, né, depender da configuração aí que vai ser avaliada pelo em geral pelo médico, né, que vai estar organizando isso. Agora, ele pode trazer prejuízos? Pode, né, como tudo, né, a sua falta, por exemplo, se você tiver uma falta de disciplina, isso pode ser tão problemático como ter um TDAH, Uhum. né. Então o que que a gente precisa entender? O diagnóstico, né, de um TDAH ou de qualquer outra questão, ele não é um 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 evento de encerramento, né, não é uma sentença onde o indivíduo não vai conseguir evoluir, não é uma coisa romântica, né, na verdade, eu sempre digo que um diagnóstico, ele é uma porta de partida, ele é um ponto de partida, perdão, aonde nós vamos traçar estratégias para ver como que a gente vai, da melhor maneira possível para aquele indivíduo, né, obviamente também se apropriando de experiências do que serve para a maioria, mas como que a gente pode ajudar esse sujeito a diminuir os comportamentos que podem, afetar a vida dele, então a gente fala em termos preventivos, como que a gente vai deixar esse sujeito mais funcional, como que a gente vai direcionar esse indivíduo para que ele possa ser uma pessoa ok, tranquila. Então vocês lidam, às vezes, com pessoas que têm TDAH que vocês nem imaginam que ela tem o Sim. TDAH, Uhum. né. Por quê? Porque foi bem organizado, né, porque foi bem trabalhado, porque a família correu atrás, porque teve o tratamento, né. Então, a gente não pode usar o TDAH como uma desculpa. "Ah, então, eu não faço isso porque eu tenho TDAH", né, Uhum. então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Uhum. E a gente tem que olhar para as coisas e dar o tamanho que elas têm. Ok, o TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, se ele for diagnosticado, a gente tem que saber qual é o tipo que ele tem, né, e a partir disso traçar as estratégias. Uhum. Então eu particularmente, eu acho interessante alguns depoimentos, né, que algumas pessoas que têm o TDAH, dão, mas dão no sentido construtivo. Por exemplo, pega a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é Uhum. uma neurologista famosa, ela faz uma série de podcasts, né, ela escreveu vários livros,
E ela não faz o TDAH dela uma bandeira, no sentido de que tudo é justificável. Na verdade, eu acho que ela trabalha esse diagnóstico dela de uma forma muito lúcida. Uhum. Ó, eu tive, essas são as dificuldades e essas são as formas da gente vencer, né? Aham. Então você vê que ela é uma pessoa que lida, né, com o transtorno que ela tem, né, de uma maneira extremamente funcional, né, ela é Uhum. muito funcional, e que, claro, no dia a dia dela, ela deve aparecer mais coisas ali que a gente não conhece na convivência, Ah. mas que assim, ela não romantizou, ela não fez daquilo uma muleta, nem um estilo de vida. Quando a gente vê a doutora Ana Beatriz Barbosa, a gente vê a competência dela enquanto médica neurologista, que tem uma contribuição vasta para vários, né, campos da neurologia, principalmente da neurologia infantil, e que por um acaso tem TDAH. Aham. Então, a gente não pode deixar que as nossas dificuldades venham na frente da gente. Então, por exemplo, quando eu lido com as minhas crianças, tá, é o João. O João é assim. E o João tem TDAH. Ah, essa é a Maria. A Maria é assim. E tem dislexia. Uhum. Não é a Maria, né, da Disléxica. disléxica. Aham. Não é o João TDAH, né. Então, é essa consciência que a gente precisa desenvolver, Uhum. né. Você é mais do que um simples rótulo, você é mais do que uma simples, sigla, né. E isso faz a diferença, porque é aquilo que a gente conversava lá na frente, vai determinar muito o que eu vou fazer, né, Sim, com dali aquilo pra que eu frente, tenho. né. Exatamente.